Olá, tudo bem com vocês? Então, hoje a gente vai falar sobre a função de marketing. Na verdade, um assunto bem fora, né, da caixinha da engenharia florestal. Alguns vão gostar bastante, né? Eu espero que alguns desses conceitos possam contribuir com os projetos, né, com os trabalhos de vocês. Então, vamos lá. Para a gente poder falar de marketing, a gente vai acabar falando de mercado. E aí vamos relembrar, então, alguns conceitos. Vocês lembram que a gente trabalhou lá em economia, né? Que a gente tem vários agentes de mercado, né? Que vão desde as empresas, dos governos e das famílias, né? Ofertando os serviços e os produtos, né? E por outro lado também ofertando a mão de obra. Então a gente vai ter sempre o quê? O mercado funcionando, né? Eu preciso de pessoas para executarem as tarefas e gerarem os produtos e serviços, e aí eu vou ter as empresas ou o governo pagando essas pessoas e aí essas pessoas consumindo, né? Então a gente vai ter sempre o que? Esses agentes balizando o mercado. Por que eu estou falando isso? Porque a gente vai ter que entender o comportamento desses agentes. Vamos relembrar também alguns conceitos que a gente conversou lá em economia. Então a gente sabe que tem alguns fatores que influenciam diretamente a oferta, né? Então o que faz eu produzir mais ou eu produzir menos? Então lembrando, né, que os custos de produção, a tecnologia, né, os preços dos bens relacionados, os impostos ou se tiver algum subsídio, todos os nossos fatores de produção, eles influenciam diretamente, né, a produção. E aí, por outro lado, a gente ainda tem também a expectativa do produtor e, é claro, o preço ali de mercado que vão acabar influenciando, né, se eu vou aumentar ou diminuir a minha produção. Então, só para a gente relembrar essas características que influenciam, porque elas também são importantes para a gente definir, para a gente pensar no nosso plano de marketing. E por outro lado, a gente tem a demanda, né, que é o foco muitas vezes do marketing. O que influencia a demanda? A gente sabe que primeiro é o preço, né? Lembra que ela é inversamente proporcional. Então, o consumidor, se a gente se colocar no papel de consumidor, quanto menor for o preço, maior é o que? A nossa predisposição a comprar mais produtos. Mas a gente sabe que, além disso, né, vai influenciar o consumidor a renda, as preferências, os bens relacionados e também a quantidade de consumidores que eu tenho. Então, tudo isso faz o quê? São informações importantes para compor o nosso plano de marketing. Então, entender essa relação de oferta e demanda, ela é primordial para a gente poder estar trabalhando, então, o plano de marketing. Então, por isso que eu quis relembrar esses conceitos com vocês. E aí, qual que é o foco, né, da função de marketing ou do plano de marketing? A primeira coisa que a gente tem que fazer é a chamada análise de mercado. E ela é muito importante quando a gente está abrindo uma empresa, quando a gente está começando um novo negócio. Então, definir, verificar o mercado, ele pode até contribuir com o plano financeiro que a gente está, né, pensando, os nossos cenários, as expectativas. Mas também a gente pode até de uma empresa consolidada, considerando que os números não estão muito bons de vendas e ela precisa rever o mercado dela, né? Então é importante que a empresa entenda como que se comporta os seus consumidores. E aí a gente sabe que o mercado é enorme, ele é difuso, ele é mutável, a gente tem outras características que influenciam e que podem inclusive alterar, né, essa relação de oferta e demanda. Então as empresas precisam estar interpretando isso sempre adequadamente. Claro que a gente tem profissionais especialistas nisso e olha, eles cobram muito caro, tá? Uma empresa, ela pagar por um plano de marketing é um dos serviços mais caros que a gente tem hoje, né, de profissionais especialistas. E muitas vezes as pequenas e médias empresas, elas não têm condição de fazer isso. Então, dar essa pincelada aqui para vocês é justamente isso, se por acaso vocês forem abrir, né, o pequeno negócio de vocês. Não dá para uma pequena empresa ela contratar, às vezes, um pacote, né, um plano de marketing. E aí, quanto mais você conhecer seu mercado, então a gente vai falar de alguns pontos que pode ajudar essa análise de mercado, que compõe, então, o plano de marketing. Então, o plano de marketing, o que é marketing? Então, quando eu falo marketing para vocês, o que vem na cabeça de vocês? Vendas, propaganda, publicidade ou outra coisa? Então, muitas vezes quando eu falo em marketing, a primeira coisa que vem é a questão da propaganda, né? Como que eu vou vender? Eu vou fazer uma propaganda. Mas, para mim, antes de eu fazer a propaganda, eu preciso saber quanto que eu estou vendendo, eu preciso saber como que é meu consumidor, eu preciso saber o que eu quero vender. Então, também está muito atrelado ao seu plano de produção. Então, marketing ele vai muito além da propaganda. Eu preciso das informações,
né, que vão levar a eu construir uma boa propaganda. Então, o marketing, ele envolve a identificação, prioritariamente, da satisfação das necessidades humanas com relação ao que eu estou produzindo, né? Então, a ideia do marketing é o quê? Suprir as necessidades lucrativamente. Então, a gente quer o quê? Promover, ampliar as vendas do que você está produzindo, né? Então, como que a gente pode impulsionar ou mesmo fazer com que a sua empresa ela seja reconhecida? Esse é o papel do marketing. E o marketing não é um fenômeno recente, né? E muita gente ainda confunde, né, você ter um plano de marketing com a propaganda ou as vendas exclusivamente. Como eu falei para vocês, é mais do que isso, né? Então a propaganda, ela é uma das funções, né? A propaganda ou as vendas, ela é só uma das funções e normalmente não é a mais importante, principalmente agora que a gente está entrando, vamos dizer assim, no mundo onde que a propaganda ela está diferente, né? A gente não tem mais aquele hábito de assistir, né, a TV aberta e assistir os comerciais. Então as coisas estão mudando muito rápido. Mas para quem gosta aí de seriado e quiser entender um pouco dessa história do marketing, né, tem o seriado Mad Men, que ele é muito legal e traz um pouco da agência de publicidade lá da década de 60, de 70. Então, se vocês quiserem, é um seriado bem legal para poder estar assistindo, tá? Então, hoje o marketing ele não é só aquele sentido de vender, mas de você pensar em satisfazer a necessidade do seu cliente. O que seu cliente quer, né? Então, quando, por exemplo, você sabe que hoje, é claro, o marketing ele está associado muito às programações digitais, né? Ao aspecto, vamos dizer assim, da programação computacional. Então, você está aí no seu celular, você acessa um site de compras, quando vê, começa a aparecer propagandas para vocês, né? Seja no computador, no smartphone. Por quê? Porque ele já leu que você está interessado. Então, essa é a ideia, é o que? Satisfazer as necessidades do seu cliente. E aí você precisa entender o seu cliente muito bem, saber o que ele quer naquele momento. Tá? Então, se um profissional de marketing ele faz um bom trabalho, ele consegue identificar quais são as características que são desejadas, né? Definir bem os preços e aí poder indicar qual que é o melhor caminho de distribuição e de promoção. Porque se você sabe quem é seu cliente, fica mais fácil depois você definir propaganda, definir caminhos de distribuição e definir caminhos de promoção. Por quê? Porque você vai direcionar para aquelas pessoas, né? Você não vai perder tempo fazendo uma propaganda que não é para um público-alvo. Então, por exemplo, quando você faz uma propaganda no horário nobre, né, da televisão aberta, que era antigamente, ele não necessariamente para todo mundo que está assistindo. Você tem um nicho específico para aquele alvo. Só que você perde muita gente. Hoje, com relação às mídias sociais, a gente tem mais o marketing de conteúdo, que ele é mais direcionado. Por isso que ele fica ali pegando, né, onde você está navegando, para tentar direcionar cada vez mais os produtos que interessam para determinado tipo de pessoas. Então, a prioridade do marketing é identificar quais são as necessidades. Se você conseguir identificar o que realmente seu cliente quer, você vai ter muito mais chance de sucesso. Então, se você identificar que seu produto, por exemplo, tem muito açúcar, né, vou fazer um produto alimentício que as pessoas estão reduzindo, você pode verificar que se você mudar um pouquinho a sua receita, você vai o quê? Vender mais. Então, é nesse sentido, você identificar o que está acontecendo e lembrando que o mercado ele é mutável, que a gente está mudando o tempo todo, que coisas novas estão aparecendo e por aí vai. E é você estar atento ao que está acontecendo o tempo todo. É claro que hoje a gente usa, né, de ferramentas estatísticas e computacionais para ajudar. Por isso que aquele marketing tradicional de fazer propaganda, ele já não funciona mais tão bem. Porque antes a gente partia, quais eram os nossos meios de comunicação? Era o jornal, era o rádio, era a televisão. Então chegava mais devagar até o consumidor. Agora não, tudo chega muito rápido. Então a gente precisa analisar o perfil com maior cuidado. Então, a administração de marketing são as pessoas que vão analisar, planejar e implementar os programas, né, destinados ao quê? Criar, desenvolver e manter o seu público-alvo, seus compradores-alvos e, consequentemente, você ter um bom plano financeiro, vamos dizer assim, você ter um bom retorno financeiro. Então, o marketing ele é alimentado tanto pelo plano de produção quanto pelo plano financeiro. Então, é quem administra o quê? Como que você vai jogar isso para os seus clientes, né? Então, como eu falei para vocês, é muito mais do que propaganda. Então, o plano de marketing, ele parte do quê? Dos objetivos da empresa, do seu plano de produção, então quais foram os objetivos da empresa,
E aí você começa, qual que é o seu objetivo de marketing? É aumentar as vendas, é lançar um produto novo, é atingir um certo nicho de mercado, então você vai ter que ter. E aí você entra então na pesquisa e análise de mercado, que é conhecer os seus consumidores, para depois você implementar o que a gente chama do mix marketing, que é definir produto, preço, promoção e propaganda e a sua praça de distribuição. Então, o marketing, ele apoia, né, vamos dizer assim, a função de marketing, ela apoia a função financeira na parte de vendas, né, do seu plano de vendas, eles ficam meio juntos. É claro que a gente falou do plano financeiro, tinha todos aqueles indicadores e tudo mais para analisar o balanço financeiro, mas eu tenho atrelado ali também o meu plano de vendas, né? Então, o plano de marketing, ele vai ficar juntinho aí com esses resultados para poder estar definindo, né, conjuntamente o mix marketing que a gente fala. Então, a gente começa, né, com os objetivos estratégicos da empresa, que, como eu acabei de falar, eles estão atrelados ao plano de produção e ao plano financeiro. Então, a partir do que veio, né, vamos dizer assim lá, né, da gestão estratégica, né, do planejamento estratégico, eles fornecem, né, para quem está cuidando do marketing, o quê? A quantidade de vendas estimadas, né, o que ele quer e qual que é o foco que ele quer oferecer. Então, a partir dessas informações, a gente começa a trabalhar, então, o plano de marketing. E aí, a primeira coisa, então, é definir esses objetivos. E aí eu tenho que pensar, né, o que a sua empresa quer para mim começar a trabalhar esse plano de marketing. O que ela quer começar? Ela quer manter os clientes? Ela quer novos clientes? Né? Eu quero ampliar? Né? Ela quer aumentar as vendas? Ela quer melhorar a imagem? Né? Então, na área florestal, a gente conversou um pouco e a gente vai falar disso na próxima aula, né, na próxima aula do socioambiental, né, que essa questão da imagem, às vezes, é muito forte, independente da venda, né? A gente são as propagandas institucionais, às vezes é importante. Às vezes eu quero lançar um produto novo, né? Então já tenho meus produtos, estou lançando um outro, ou concorrente, né? Eu estou perdendo vendas aí para o concorrente. O que está acontecendo? Então, novamente, eu tenho que recorrer à análise de mercado. Por que o concorrente está vendendo mais? Quais são as características daquele produto? Então, eu vou ter que olhar lá para ele. Então, eu tenho que definir. Então, a partir do objetivo da empresa, eu traço os objetivos de marketing, né? Então, por quê? Porque a propaganda vai ser diferente. Se eu quero um cliente novo, se eu quero mais clientes, se eu quero manter como é que eu estou, ou se eu quero saber como é que está o mercado. Então, depende muito do objetivo, vai ser o seu direcionamento, né? Para qual você vai dar. Porque uma propaganda institucional, ela é completamente diferente de uma propaganda para vendas, de uma propaganda promocional, né? Então, por isso a gente precisa definir antes o que você quer com o seu plano de marketing. Então, depois que você definiu, a gente entra na chamada pesquisa e análise de mercado. Então, na análise de mercado, a gente começa com o plano financeiro que tem lá as análises dos fornecedores. Então, a gente precisa estar ciente, né, quem são os nossos fornecedores, porque pode ser que isso vai impactar também no nosso marketing, que tipo de produtos, tá ok? Será que a gente vai ter que buscar fornecedor diferente? Ou até esses fornecedores, eles podem ser o que? Agentes que possam divulgar os nossos produtos. E aí a gente vai também analisar os concorrentes. Então, lembra, pode ser que o meu concorrente está vendendo mais que eu. O que está acontecendo? O que esse concorrente está fazendo? Então, a gente também tem que estar muito atento aos concorrentes. Principalmente falando no nosso mercado florestal, na parte de consultoria, é importante aí que vocês fiquem atentos ao que os concorrentes estão fazendo, né? O que eles estão oferecendo, porque são serviços muito similares, mas você pode ter um diferencial se você entregar um serviço de qualidade. E aí a gente começa a analisar também os consumidores. Então, a análise de mercado, ela é composta por esses 3 itens: fornecedor, concorrente e cliente, né, ou consumidor. Então, você vai ter que olhar todos eles, por quê? Porque todos eles influenciam nas suas vendas. Todos eles influenciam o plano de vendas e por isso você precisa ficar atento a todos eles. E aí, né, é claro que os fornecedores e os concorrentes você precisa estar atento. Mas o que baliza efetivamente, né, o seu plano de marketing é o comportamento do consumidor. O marketing, ele é desenvolvido com base, né, num determinado mercado, né? Então, a empresa, ela vai criar as atividades de marketing para influenciar, né, conforme tendências de um determinado segmento. E aí, né, vamos dizer assim, essas decisões estratégicas, ela tem que estar de olho nesse comportamento. Mas o que é esse comportamento, né? Vamos dizer assim, é o que o cliente quer, o que ele gosta, essas tendências de mercado.
Então, esse ano, o que aconteceu? A gente teve que migrar, né? A gente veio para o isolamento social, né? Para reduzir, então, o contágio, né? Da Covid-19. E aí mudou, né? O estilo mudou, o comportamento do consumidor. Então, o que eu tenho que fazer para atender esse consumidor que está em casa? Então, muita coisa eu tenho que estar atento. Pode ser que, né, o consumidor ele esteja mais preocupado com o meio ambiente? Será? Sim ou não? Mais preocupado com a saúde? Mais preocupado em estar saudável ou não? Então, eu tenho que estar ligado, né, nessas tendências que vêm acontecendo, né? E aí, o que acontece? As campanhas são mais bem-sucedidas aquelas que se baseiam na experiência, né? Não só no empirismo, mas na experiência do empresário. A grande verdade é que, é claro, né, conforme o que a sua, vamos dizer assim, análise do seu balanço financeiro, que é o que a gente falou antes do balanço financeiro, ele vai te dar direcionamento, ele vai ser um norteador, né? Então é mais fácil, é claro, você avaliar uma empresa que já está no mercado do que você fazer um plano de marketing para uma empresa que está começando, porque aí você vai ter que realmente fazer uma análise do comportamento do consumidor daquele segmento que você tem interesse em entrar. E aí é justamente isso. Eu começo pelo público-alvo. Então, uma empresa nova, né? Ele é o quê? Qual que é o público-alvo? Ele tem que definir, então, né? A gente chama isso dentro da parte marketing de target, né? O alvo, né? Em inglês, vamos dizer assim. Então, ele é o quê? Uma fatia da sociedade. Então, vamos pensar, serviços ambientais florestais. Qual que é o nicho, né? Então, são produtores rurais, são empresas que estão buscando licenciamento ambiental, que mais? São empresas que precisam fazer restauração ambiental. Então, você tem o quê? Um nicho daquele mercado que você vai estar vendendo. Então, a primeira coisa é você identificar qual é esse nicho de mercado. E aí, você começa a entrar em outras definições. Então, isso aí tudo é análise de mercado, tá? Dentro do seu público-alvo, você começa a definir idade, sexo, poder aquisitivo, profissão, classe social, localização, educação, hábitos de consumo. Então, tudo isso é importante da forma como que você vai passar a informação. Então, se eu tenho um nicho que é uma pessoa que tem maior instrução, que tem mais educação, eu posso ter o quê? Um texto mais elaborado, eu posso descrever meus serviços, que isso vai ser entendível. Se o meu público não é esse, eu tenho que mudar a forma de falar. Então, por isso que além de eu definir meu segmento, eu também tenho que definir todas essas informações. Então, eu estou falando mais o que com mulheres, eu estou falando mais com homens, eu estou falando com outros públicos, público mais jovem, com público mais velho. Então, eu tenho que entender, dentro desse segmento, essas características que elas vão influenciar, sim, gente. Quando eu falo de idade, né, o que a gente quer quando a gente tem 20 anos é uma coisa, com 30, com 40, com 50, as preocupações são diferentes. O que influenciam diretamente na sua compra é diferente. Então, por isso também é importante fazer todas essas segmentações. A partir de quando você faz isso, né, quando você consegue identificar, então, esse público-alvo, junto com o foco da empresa, você começa a criar melhores argumentos de venda. Então, até então, o marketing, né, até a última década, né, sei, antes de 2000, estou falando realmente antes de 2010, a gente trabalhava com essa segmentação de mercado. Só que, é claro, hoje, né, o marketing ele vem avançando. Ele vem avançando para a gente entender esse comportamento do consumidor. E como eu falei com vocês, hoje a gente está trabalhando com estatística pesada, né, com análise, né, de dados e tudo mais, por conta das compras online e digitais para a gente chegar a esse consumidor. E aí a gente começa a pensar, então, quem que é esse cliente, como é esse cliente, quais são as necessidades e expectativas. Então, né, vamos pensar, será que questões emocionais, né, será que questões religiosas, será que questões ambientais, eles podem influenciar esse cliente? E aí, como que eu faço para satisfazer essas necessidades e essas expectativas? E aí, o quê? Quando eu comecei a olhar para todas essas características, a gente percebe que realmente tem outros estímulos, né, que vão estimular o marketing, né? Motivações, razões, personalidades, a própria cultura, os status sociais, os grupos de referência, o estilo de vida, os desejos, né? Então eu fico pensando aqui comigo, né? Muita gente gosta de viajar. Nos últimos anos, né, o mercado de turismo, vamos dizer assim, de viagem, ele cresceu muito, né? Então,
A gente teve estabelecimentos, se a gente for pensar no Airbnb, né, que, né, para aluguel de casas, isso tudo foi muito recente, né, o próprio Booking, as empresas aéreas. Então, assim, a gente teve uma expansão do mercado de turismo muito grande. E aí chegou em 2020, ops, fechou tudo, a gente não tem isso, e é um mercado que ficou parado. Como que isso vai voltar? Como que eu vou fomentar isso quando a gente realmente puder, tiver o trânsito livre de pessoas? Será que vai fomentar assim de novo? Será que a gente vai ter segurança para isso? Quais são as expectativas, né, de todos esses consumidores que estão em casas fechados? Então eu já tenho que pensar isso, eu já tenho que projetar. Então será que é legal, né? Como que eu vou de novo trazer esses consumidores? Então, será que eles estão muito ansiosos para viajar, né? Então vão pensar no preço e tudo mais. Como que eu vou introduzir? Então tudo isso acaba influenciando, né, mais do que a gente imagina nas campanhas de marketing. Hoje as campanhas de marketing estão muito mais complexas, tá, do que era antigamente. Né? Um profissional de marketing ele realmente tem que ser muito criativo, né? Pensa só, você precisa fazer uma propaganda de 3 segundos lá no YouTube para poder pegar a atenção da pessoa e ela não pular o anúncio. Então, é assim, envolve mais do que só as características do produto. E é por isso que hoje em dia, quando a gente fala de marketing, tem um conceito novo, que chama persona. Talvez vocês já devem ter ouvido falar. A persona, ela é mais específico do que o público-alvo. A persona é quando a gente produz, né, um personagem que, vamos dizer assim, a gente define qual seria o nosso cliente e começa a transformar ele num personagem. E essa mudança ela surgiu muito pelo consumo da tecnologia digital. Por quê? Antes, como eu falei para você, a gente produzia uma propaganda, né, e passava na TV aberta para todo mundo, né, era massivo. Hoje não, eu não posso jogar essa propaganda para todo mundo que eu não assisto. Então, como eu falei para vocês, lá no YouTube, ou que chega no celular para vocês, ou e-mail que chega para vocês, a gente joga fora, spam, a gente nem presta atenção. Então, eu preciso de estratégias mais segmentadas, estratégias mais direcionadas para a pessoa que realmente vai parar e vai olhar aquele anúncio. Né? Então, que tipo de roupa que ela gosta, que tipo de tênis, como é que chega, né? Então, vocês devem estar pensando, nossa, chegou para mim um anúncio do que eu estava vendo. Exato. Então, eles vão especializando mais, cada vez mais, esse anúncio. Como é que isso acontece? Então, hoje tem os perfis, né? Então, são personagens fictícios que têm características que o cliente pode ter. Então, você cria a persona, e justamente você criar a personagem. Então, você cria lá o João, a Maria, o José, né? Como que ele é, o que ele gosta, o que influencia ele. Então, todas essas características que fazem, né, trazem estímulo para o marketing, a gente começa, então, agora a criar, né, esses personagens fictícios, porque fica mais fácil. Fica até mais fácil de eu montar uma propaganda se eu sei para quem que eu estou montando, do que ele gosta, do que influencia. Então, faz diferença eu entender o público. Então, é claro, faz diferença eu saber que vocês já estão, né, quase formando para mim falar alguns conceitos com vocês, né, mesmo dentro da atividade florestal. Então, entender como é esse cliente. Então, hoje a gente começou a trabalhar, principalmente no marketing digital, com a formação dessas personas. Então, essa persona, ela começa realmente, eu crio um personagem. E quais são os sonhos e desejos, quais são as dificuldades que enfrenta no cotidiano, quais são os desafios, frustrações, hobbies, que tipo de mídia ela consome, né? Quem que são os ídolos, quais são as crenças. Olha, gente, tudo isso hoje influencia. E aí o que eu faço? Eu pego tudo isso, cruzo numa grande matriz, né? Para ter o que? Os vários personagens e fica muito mais fácil para depois eu começar a trabalhar o mix marketing. Né? Por quê? Porque eu sei para quem que eu estou criando aquela propaganda. Então, esse conceito de persona, inclusive, gente, existem, tá? Softwares gratuitos, pagos e gratuitos, né? Sempre tem a versão gratuita, que te ensina, né? Que te ajuda a criar as personas da sua empresa, a criar, então, esses clientes para vocês. Quem é o João, a Maria, o Antônio, né? Que são os seus consumidores. Então, hoje isso está cada vez sendo mais difundido, né, no sentido de aprofundar e identificar as características. Só contar uma historinha, né, para vocês, bem rápido aqui. Então, vocês sabem, né, o dono aí do Google, do Facebook, né, do Instagram, né, o mesmo aí, toda a mesma empresa, né. Então, é muito mais do que uma rede social, tá? Hoje, quando a gente pensa em Instagram e Facebook, ele é um mercado publicitário. Por quê?
Porque o Facebook, ele consegue, ou o Instagram, tá, os dois, eles conseguem, né, no banco de dados deles, a partir de informações mínimas de todo mundo, né, imagina a quantidade de pessoas que ele tem, ter essas personas. Ele consegue fazer isso, ele tem um banco de dados. Então, hoje, talvez a melhor plataforma de marketing, né? Então, o Facebook e o Instagram, ele vende, tá? Se você quiser, aqueles anúncios que aparecem são pagos, tá? Então, se você quer realmente divulgar, hoje tem sido o melhor mercado. É com isso hoje que o Facebook ele ganha dinheiro, né? Tô colocando todos no mesmo pacote, tá? Das redes sociais. Por quê? Porque vai além de você criar um perfil social. Você está dando informação para eles. Você está dando ali informação do que você quer. Mesmo que você não escreva muito, você aparece uma foto. E aí, que roupa que você tá? Certo? Você aparece, você curte alguma coisa, um projeto, um determinado assunto e tudo mais. E aí, a partir, é claro, né, das chamadas redes neurais, né, dos processos de otimização, todos computacionais, eles cruzam esses dados para criar as pessoas e falar, olha, para a sua empresa, considerando o seu produto, os potenciais clientes são esses. A gente vai divulgar só para eles. Ele fica mais direto, perde menos tempo. Então, gente, esse mundo de marketing hoje, aliado, né, o mundo marketing digital, aliado com todas as ferramentas computacionais, é um mundo novo, né, e até assustador, né? E aí eu estou tentando passar um pouquinho aqui para vocês, né, mas o meu conhecimento ele é bem superficial. Mas a ideia é essa. Então, se você quiser, então, você define público-alvo, você então define as suas personas para você entender realmente quem são os seus clientes. Porque quando a gente compreende o comportamento do nosso consumidor, do consumidor da sua empresa, a gente começa a ter várias vantagens, né? A gente começa a entender o porquê dos consumidores escolherem determinados produtos, determinadas empresas, né? Então, por que seu concorrente está melhor do que você? Então, você começa a entender, né? E aí você começa a ter uma previsão de demanda melhor, né? Periodicidade de consumo, tem época que consome mais ou menos. Isso também serve para serviços, né? Então, a gente já sabe, é claro. Agora é época de chuvas e tudo mais, vamos supor, o mercado de mudas florestais, ele vai aumentar, né? Então, os projetos, né, de restauração, eles são implementados nesse momento. Então, você tem uma série de produtos que vão ser consumidos nessa época. Você começa a conhecer mais a fundo os segmentos de mercado. Então, você tem um segmento, você começa a ter produtos que são diferenciados para cada tipo de consumidor. Então, você começa a criar produtos diferentes muitas vezes. Então, se você pensar numa empresa alimentícia, né? Então, vamos pensar aí, sei lá, uma empresa de biscoito, né? Da Piraquê. Ela tem diversos tipos de produtos, né? E você pode gostar de uma coisa e não gostar da outra, né, dentro daqueles biscoitos que ele tem, são diferentes, né? Quando você pensa em higiene, né, também você tem diferentes tipos de produtos de limpeza. Então, você também pode abraçar segmentos diversificados com diferentes tipos de produtos, assim como pode ser os serviços também. E aí você começa a ter maior segurança de posicionar seu produto, porque você realmente entende que tem um mercado para adquirir, você começa realmente a entender. Então, nesse sentido, vai facilitar muito mais a elaboração do mix marketing, que é o produto, preço, promoção e distribuição. Você conhecer o seu consumidor é meio caminho andado para o plano de marketing. Se você sabe para quem que você tem que vender, você está um passo à frente, muito à frente mesmo. Então, por isso que a análise de mercado ela é tão importante e ela é cara, tá? Então, quando eu falei dessas mídias, eu não sei os valores, tá, gente? Até hoje, pensando nas mídias digitais, para você divulgar, né, no YouTube, para você divulgar no Facebook, Instagram e todos os outros assim, não é muito barato. E aí a frequência com isso chega. Por quê? Porque eles conseguem, né, esse cruzamento de dados, te dar umas personas mais detalhadas, né? Consegue segmentar melhor o seu público-alvo. Então, a gente chama no Mix Marketing dos 4 P's: produto, preço, praça e promoção. Guarda aí. Então, né, o plano de marketing não, o Mix Marketing, né, ou seja, que é a parte prática, né, vamos pensar assim, análise de mercado, é a parte teórica, você está estudando, você está verificando todos esses dados, né, e vamos colocar em prática. Então, é os 4 P's: produto, preço, praça e promoção. O produto, né, ele, na verdade, ele está mais direcionado ao plano de produção. Então, o que eu quero de informação? Eu quero saber o que aquele produto tem diferente
para posicionar ele no mercado, para pegar aquele que é diferente, né, o que é importante naquele produto que eu vou utilizar na minha propaganda. Então, eu preciso saber quais são as características relevantes do produto. É basicamente isso, e ele vem lá do plano de produção. O preço, para mim definir preço, eu preciso saber qual que é o objetivo da empresa. Então, a empresa, ela quer, né, vamos dizer assim, é de vendas, né, ela quer aumentar as vendas. É uma coisa, né? Lembra lá, ela quer aumentar o lucro, então lembra lá das curvas de economia, né? Então você tinha a função de custo, né? Junto com a função de produção, e lembrando que a eficiência técnica é diferente da eficiência econômica. Então, se ele quer aumentar o lucro, não necessariamente ele precisa aumentar as vendas, né? Então, eu tenho que saber o que a empresa quer. Ou se ela quer ser mais competitiva, né? Ela quer aumentar a competitividade, ela quer entrar, às vezes, num mercado que tem outros. Então, o que eu pego? Eu pego as informações lá dos meus produtos, né, que eu tenho que ter. Então, isso vem do plano de produção. E eu quero saber, que vem do plano financeiro, o que ele quer com o preço, né? Então, por quê? Porque se ele quer aumentar a venda, então, se for pensar uma produção, eu quero, se eu diminuir, dar um desconto de 10%, eu estou aumentando venda, concorda? Eu estou trazendo mais cliente, mas eu posso estar diminuindo o lucro. Então, é isso que eu preciso saber, né, da empresa, o que ela quer. Ela quer aumentar a venda, ela quer aumentar o lucro, ou ela quer entrar num outro mercado. Porque isso vai fazer diferença quando eu vou criar a minha promoção, a minha propaganda. Então, a partir do momento eu já sei, então é aumentar a venda. Então, eu posso dar maiores descontos. Então, eu começo a trabalhar. E aí, eu começo a pensar, né, aqui quais são os veículos de propaganda, que são diferentes. Uma propaganda para televisão é uma coisa, uma propaganda para um rádio é outra, propagandas para as mídias sociais são outras, elas são completamente diferentes, ela tem apelos diferentes. E é justamente isso, né? O que eu quero que ele veja. Então, aí eu começo a pensar, né, que tipo de propaganda. Então, como eu falei para vocês, tem propagandas diferentes do produto, né? Então, é para eu apresentar o produto, as institucionais, que aí é a imagem pessoal ou da empresa. A gente faz isso muito, tá, no setor florestal. Existem propagandas comparativas, né, quando eu estou comparando lá com um concorrente. A gente tinha mais isso na década de 80, década de 90, principalmente. A gente via propagandas assim, bem escancaradas de serem comparativas, e tem de proteção, quando ela tem um caráter mais institucionais, né? Quando eu estou defendendo, então, por exemplo, a propaganda governamental, muitas vezes ela é institucional. Então, é claro, o governo contrata aí para fazer propagandas. Então, eu tenho esses tipos de propagandas que são diferentes. É claro que aqui na matéria, até para os trabalhos de vocês, a ideia é mais do produto, né? Que é justamente criar essa demanda. O objetivo da propaganda é o quê? É eu conseguir que o consumidor, eu preciso entrar no subconsciente do consumidor, tá? Eu preciso fazer ele comprar. Então, eu preciso dar um clique, né? Então, aquela imagem, o que apareceu para você, um clique, que fala, nossa, eu estou precisando daquele produto. Você já passou isso? Você está provando? Olha que legal. Precisa te chamar a atenção, precisa ter um apelo para que aquilo seja importante na sua compra. Então, que tipo de apelo? Então, é claro, ao longo dos anos, esses apelos foram mudando, né? A gente sabe que, vamos supor, na última década, né? Por exemplo, essas propagandas de bebidas alcoólicas, né? Sempre vinham com muita mulher e tudo mais, e hoje vem mudando. Por quê? Porque o público não é só esse, né? As mulheres estão aí chateadas, né? Então, o que mudou? Então, você tem que estar nesse clique, né? Como é que eu faço isso para que eu atenda mais público, seja mais diversificado? Então, se seu público é muito eclético, você não pode colocar lá, né? Você não pode ter uma propaganda nem machista, nem feminista, assim, num termo mais genérico, tá, gente? Não nos termos, mas se eu tenho um público muito variado, eu tenho que atender a todos aqueles públicos, entendem? Por isso que hoje, né, muitas vezes as propagandas são muito criticadas. Então, é legal, tem vários filmes, tá, que abordam isso, tem vários seriados, e você começa a perceber como que vai fazendo essas mudanças. E prestem atenção até em vocês, né? O que te chamou a atenção? Que tipo de propaganda que você para e olha, olha, isso é legal, interessante. Ou seja, está entrando no seu subconsciente. Então, conseguiu, você era parte daquele público-alvo. Então, é isso que é interessante. Então, quando vocês estiverem elaborando aí o trabalho, pensem nisso, né? Você precisa de algo
que vá fazer com que aquela pessoa pense naquele produto, mesmo que ela não esteja disposta a comprar naquele momento, tá? Esse é o objetivo. Isso da propaganda. Além da propaganda, né, propaganda então de apresentação e tudo mais, a gente ainda tem os planos de promoção e vendas, que são atrelados também ao plano de vendas. Que aí é o que? É os descontos, é a promoção, é aquilo que vai fazer barulho, né? Estamos em novembro, né? O que tem em novembro, né? Tem a Black Friday, né? Não é isso? Que agora virou o mês de novembro, então. Então ficam lá as cores, as promoções, os descontos. É o que faz barulho ali na marca. Às vezes você quer que a pessoa venha para um produto, você pôs um produto em promoção, mas outros não. Mas você quer que os outros vão junto, entendeu? Então uma loja, ela coloca alguma coisa em promoção, mas ela está vendendo várias outras coisas. Então você vai lá, você acaba vendo outras coisas. Mesmo entrando no site, vendo outras coisas. Então é o que faz barulho. Então a promoção é isso, é você pegar um produto que às vezes tem uma saída muito boa, dar um desconto para ele, para que os outros vão junto, vão carregados, vamos dizer assim. E é claro que a gente tem alguns incentivos. A gente pode ter incentivo junto à equipe de vendas, então a gente para treinar os vendedores. É claro que isso, né, considerando que a gente está diminuindo, vamos dizer assim, né, o mercado físico, né, sendo sincero, mas a gente tem toda a programação também dos nossos sites de venda. Então, assim, os nossos vendedores, a gente criar concursos e tudo mais e treinar esses vendedores. Isso era mais comum nas décadas passadas. A gente pode ter junto aos intermediários, que aí quando a gente começa a fazer eventos, né? Então no setor florestal a gente tem alguns eventos que são tradicionais, para apresentar máquinas, para apresentar implementos, insumos, fertilizantes, herbicidas e tudo mais, né? Para chegar ao público-alvo, que são os produtores rurais. Então é comum a gente ter esses dias de campo, essas demonstrações, exposições, em geral atrai bastante coisa. A gente tem alguns nichos, né? Porque isso daí são os intermediários. Então, quando tem essas exposições, normalmente você está querendo atrair outras lojas, vamos dizer assim, para comprar os seus produtos. Ainda são coisas muito efetivas, né? Tirando o ano de 2020. Mas isso são consideradas promoções de vendas. E aí, junto direto aos consumidores, que aí é justamente você fazer concurso, você fazer sorteio, você oferecer cupons de descontos, bonificações, as amostras grátis. Tudo isso são ações de promoção junto aos consumidores que vocês podem fazer. O que é a promoção de vendas, né? Então, nessas três, junto aos vendedores, aos intermediários ou aos consumidores, eles podem fazer. Eles podem facilitar a apresentação de novos produtos, né? Quando você dá amostras grátis, você envia. Às vezes você compra alguma coisa na loja e vem uma amostra grátis de um outro produto junto, não vem isso? Então, isso é para estimular, para que você experimente, goste. Né? Então, você vai ter essa compra experimental dos consumidores. Você pode motivar as vendas, revigorar as vendas, aumentar o espaço nas mercadorias. Né? Você pode neutralizar a propaganda de outras pessoas, né? De seus concorrentes, encorajar, né, a repetição. Então, você deu uma amostra grátis, o consumidor gostou, ele vai comprar o produto mesmo, né? Amostra pequenininha. Então, aumentar a utilização, antecipar os concorrentes e reforçar a propaganda. Então, tudo isso, essas promoções de vendas, né, nas diversas formas, elas podem se fazer. O que ela não pode fazer, né, é compensar uma equipe de vendas mal treinada. Então, não sei se vocês já entraram em algum lugar, em alguma loja, e você é super mal atendido. Eu praticamente, aí você não quer mais voltar lá. Para várias coisas, eu já deixei de ir, tá? Em restaurante, já deixei de ir em loja por ser mal atendido. Também a promoção de vendas, ela não consegue dar ao consumidor razões fortes para ele continuar. Então, não é uma promoção que faz isso. Você tem que ter outras características. Ela não consegue frear as tendências de queda. Então, se eu estou com muita queda na venda, não adianta eu fazer uma promoção que não vai adiantar. E ela também não consegue reverter uma rejeição, né? Uma não aceitação. Por isso que, às vezes, antes de lançar um produto, as empresas elas fazem esse tipo de eventos e tudo mais para testar se aquele produto vai ser bem aceito, porque ela não, às vezes uma rejeição, né, um determinado produto, ele não funciona muito bem. Então ele é tirado do mercado antes dele efetivamente eu produzir ele em larga escala. Então muitas vezes eu faço esse tipo, né, de estratégia para antes de eu ter essa rejeição efetivamente, tá? E aí a gente tem o marketing, que é quando a gente está falando tudo isso do mercado, que foi
tudo isso que a gente conversou até agora, mas a gente também tem o chamado merchandising, que aí é a ação na mercadoria, tá? Que eu vou passar assim rapidamente. O merchandising, a gente tem o merchandising de produto, que aí está ligado realmente ao design, à embalagem, a como ele é exposto. Então, não sei se vocês sabem também, nos supermercados, as empresas também elas pagam, tá? Para qual prateleira, vamos dizer assim, vai ficar o seu produto. Porque se você pensar, né, vocês estão vendo aqui, os produtos que estão mais na sua linha de visão, né, é mais fácil de você pegar. Os que estão mais abaixo, às vezes você não agacha para procurar, fica mais difícil. Então, isso é uma técnica de merchandising, tá? Da forma de você colocar isso, dessa exposição. Eu também tenho a questão da ambientação, né? De como que o produto é exposto, né? Então, dentro da loja, a atmosfera, o conforto, que está diretamente ligado à permanência, à movimentação das pessoas, né? A própria sinalização. Eu estou explorando além, né, os 5 sentidos, então ele tem que ser visual, né, auditivo, né? Então, às vezes, um som, ambiente, cheiro. Já entrou em loja assim, que está sempre, né, com perfume, com alguma coisa. Aí você já entra assim cheirando e tudo mais que você possa pegar. Então, às vezes, essas exposições, elas facilitam, né, a venda, né, e até você a entrar na loja. Então, ter os preços todos dispostos. É claro, tem um vendedor ali, mas toda essa exposição fica mais agradável. Então, esse é um merchandising de ambientação. E tem os promocionais, que era o que a gente estava falando, né, de apresentação do produto. Então, displays, estandes, os samplings, que são as amostras grátis, ou degustações, né, os adesivos, cartazes, banners, folders. Então, esses são os chamados promocionais, tá? Então, isso daí já é pós, né? Pós a campanha, eu já sei tudo, né? Eu já fiz a propaganda. São parte de merchandising, ele é além. As coisas andam junto, mais ou menos, principalmente quando eu trabalho com produtos, tá? O merchandising ele é mais forte para produtos, tá bom? Bom, gente, e aí por fim, né, aonde que eu vou distribuir, né? Como é que funciona a minha praça de distribuição, né? Aonde que eu chego, né? Como que a empresa faz? Qual é o seu canal de distribuição? A gente tem, como a gente já falou anteriormente, a gente tem lojas físicas, virtuais, revendedores, representantes, distribuidores, até chegar no seu cliente. Como que você trabalha, com quem você trabalha? Isso faz toda a diferença até para você fazer todo esse processo que eu estava falando, tanto, né, das propagandas, dos planos de vendas, né, do marketing e do merchandising. Isso faz diferença para saber efetivamente quem que você está atuando, né? Qual que é o canal. Você vai direto no consumidor final ou não? Então, por exemplo, aquela questão dos intermediários. Você não está falando com o consumidor final, você está falando ali com o atacado ou com o varejo, né, que são os canais de distribuição. Quem que é o seu cliente? Né? Então, isso faz diferença para a forma como você vai organizar os outros itens. E às vezes a gente pensa que essa é a parte menos complicada. Né? Por exemplo, atualmente a gente acha, é muito fácil montar uma loja virtual. Mas não adianta, né? Você pode ser virtual ou pode ser física, se você tiver uma linda vitrine, né? Se ela não tiver ali exposta, né, o que o consumidor quer. Então o consumidor não entra. Então é aquela ideia, se eu não conhecer, né, o meu mercado consumidor, ele não vai entrar. Então eu tenho diversas coisas, por isso que eu preciso como que eu vou vender, como que eu vou distribuir. Será que meu produto ele vende mais, né, no físico ou no virtual? O que ele vende? Como é que funciona? Então, eu também preciso entender isso. E aí, o plano de marketing é quem norteia, né, a companhia e ajuda a definir qual que é a forma mais fácil de chegar a esse consumidor. Então, ele é um consumidor virtual, ele é um consumidor mais físico. Então, a gente viu isso hoje, né? Então, esse ano eu acho que foi um divisor de águas até para as lojas, para os empresários, para eles até entenderem essa questão de praça, né? Porque considerando que parte estava fechado, ele teve que entrar no mercado online. E aí, considerando que ele entrou no mercado online, vendeu mais ou vendeu menos? Então foi, né, os consumidores, a gente tem muito consumidor que não conseguiu, gente, que vai para a rua, né? Você sabe, tem gente que não conseguiu fazer nada online. Meus pais não conseguem, né? Tem que ir lá no supermercado comprar as coisas, tem que ir nos locais, só uma ou outra coisa que pede em casa. A gente mais do nosso perfil, então eu fiquei em casa o tempo todo, então eu consegui comprar
quase tudo online ou, né, por pedidos à distância. E aí você começa a identificar, então, os consumidores. Então, foi nesse momento até para quem aproveitou, pode analisar, inclusive, qual que seria a melhor praça de distribuição. E aí aquela velha história, né? Por que algumas marcas elas vendem mais do que as outras? Por que algumas marcas são mais caras? Por que a pessoa compra aquela marca sendo que ela é mais cara e tem a mesma finalidade da outra? Por que isso acontece? Então, a resposta ela está intimamente relacionada com a capacidade de cada empresa fazer com que o público esteja ciente dos seus diferenciais, né? Então, qual que é o diferencial? Por que ele vai atrás daquela marca? É entender, né, basicamente, eu acho que assim, você entender o seu plano produtivo, o seu plano financeiro, para você construir, e mais do que isso, você avaliar a sua análise de mercado, você entender quem que é seu público-alvo e hoje em dia, né, quem são as suas personas, para que você consiga construir, né, o mix marketing, né, que é o produto, preço, propaganda e praça de distribuição, que ela seja diretamente, né, direcionada a seu público-alvo. E eles são diferentes, tá? Ainda mais hoje, que é extremamente mutável. Então, uma boa análise de mercado consegue sim fazer com que o seu mix marketing vá funcionar muito melhor. Bom, gente, então é isso. Eu fico por aqui. A aula ficou um pouco mais longa. São conceitos bem fora da nossa área. Então, por isso que demorou um pouco mais. Espero que eu tenha conseguido esclarecer algumas coisas para vocês. Até a próxima!